Paz seja contigo, que Deus te abençoe, seja bem-vindo ao nosso culto online. O tema da palavra de Deus de hoje é o clamor nos sepulcros. Eu vou falar da história de um homem, que esse homem clamava a Deus no meio do cemitério, no meio dos sepulcros. E Deus ouviu esse homem, você vai saber daqui a pouco. É uma história impressionante de um dos maiores milagres que o Senhor Jesus fez na vida de uma pessoa. E eu quero também orar por você nesse culto, na poderosa corrente das 7 orações. Você que já fez o voto, está aí completando a sua corrente, né? Tenha certeza, creia que você vai receber o seu milagre, a porta do emprego será aberta, a cura vai acontecer. Eu tenho certeza que se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. Eu vou ungir você hoje com óleo, isso mesmo. Você vai pegar um óleo aí, onde você está, e nós vamos consagrar esse óleo. Eu vou estar consagrando para que você possa se ungir, possa ungir as pessoas que estão ao seu redor. Vou orar também pela sua família, pela sua casa, para abençoar a sua família, porque é um dos lugares mais importantes aonde você passa o seu tempo. E você precisa de paz, você precisa da bênção de Deus dentro da sua casa. Amém? Então eu quero consagrar o óleo. Pegue aí o óleo, eu quero consagrar esse óleo para abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, eu consagro esse óleo no poder da operação de milagres, no poder do dom de maravilhas, no poder e na unção do dom de cura que está escrito em Tiago capítulo 5, versículo 13 em diante. Se tem alguém no meio de vós doente, faça unção com óleo e a oração da fé, ela sarará o doente, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então agora você pode se ungir, você vai fazer assim, ó, eu unjo em nome do Senhor Jesus. Amém? E você pode ungir a outras pessoas também. Se você quiser usar esse óleo para ungir depois as portas e janelas da sua casa, você pode ungir e a proteção de Deus virá em nome de Jesus. Ela vai acontecer. Amém? O óleo é um dos símbolos do poder de Deus, um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. Queridos, eu quero falar hoje sobre o clamor entre os sepulcros, então preste atenção, daqui a pouco eu vou trazer essa mensagem para você. Já abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 5, nós vamos ler juntos. Mas eu quero orar pela sua família antes, eu quero abençoar a sua casa, quero abençoar o seu lar, que, como eu disse, é um dos lugares mais importantes. Se você não está na sua casa agora, estende a mão em direção à sua casa, se você puder, e receba essa oração. Senhor Deus e eterno Pai, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, eu oro nesse momento abençoando esse lar, essa família, abençoando essa casa. Entra nos quartos, entra na sala, na cozinha, que representa o local da prosperidade, os quartos representam o local de comunhão da família. Varre com a tua vassoura de fogo e vai queimando tudo que não presta e que não provém do Senhor. Vai queimando a briga, a discórdia, a confusão, o cansaço físico, o cansaço mental. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo o estresse dentro dessa família. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda a cilada de Satanás que veio contra essa casa, contra esse lar. Eu mando embora agora, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha dar paz dentro deste lar, que haja paz dentro dessa casa, que haja prosperidade dentro desta casa, pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Se você crê e você recebe essa oração, escreve para mim aí amém ou diga amém. Querido, eu quero agora ler com você Marcos capítulo 5, versículo 5. Eu vou usar aqui a Bíblia no celular, hoje está moderno, né? Você pode usar a sua Bíblia no celular também. Está escrito: e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Queridos, que o Espírito Santo abra sua mente agora para você entender a palavra do Senhor Jesus. Vou falar agora de uma das histórias mais impressionantes da palavra de Deus e uma das libertações mais impressionantes em toda a história da humanidade. Se você não sabe, até o Senhor Jesus se manifestar, até ele nascer, né, como homem, se manifestar em carne e sangue, e ele iniciar o ministério dele 30 anos depois, ou seja, com 30 anos de idade,
Nenhum ser humano na face da terra tinha poder e autoridade para, no nome dele ou no nome de alguma outra pessoa, expulsar algum espírito maligno. Os espíritos malignos, eles não existem somente, passaram a existir somente após a chegada de Jesus na Terra. Não. Eles já existiam desde que o homem está na Terra. Muitas pessoas ficaram possessas de demônios. Nós vemos a história do rei Saul, que o rei Saul, um espírito maligno, inclusive mandado pela parte de Deus, o atormentava. Então Davi chegava ali e tocava um louvor a Deus e Deus expulsava aquele espírito maligno de Saul. Mas nenhum homem, ou seja, Davi, mesmo sendo um homem de Deus, escolhido por Deus para ser rei em Israel, ele não tinha poder, né, para expulsar aquele demônio no nome dele ou no nome de alguma outra pessoa. Ele não podia dizer, demônio, saia do corpo dessa pessoa. Não. Aquele demônio saía por causa da adoração, da presença de Deus, quando Davi adorava o Senhor, então o próprio Deus expulsava aquele espírito maligno. Mas quando o Senhor Jesus chega, certo? E ele inicia o ministério dele, ele começa a andar por toda a terra ali de Israel, pela Judéia, Galileia, pela Samaria, né? E ele começa o quê? A expulsar os demônios. Ele começa a curar os enfermos, ele começa a expulsar os espíritos de enfermidade. Havia muitas pessoas que elas iam até Cristo e essas pessoas tinham demônios. A Bíblia relata a história de um homem que ele era surdo e mudo porque ele tinha um espírito maligno nele. E Jesus expulsa o espírito maligno daquele homem que era surdo e mudo e ele passa a falar e ele passa a ouvir. A Bíblia relata a história de uma mulher, né, que ela era corcunda há 12 anos, porque Satanás estava nas costas daquela mulher e mantinha ela encurvada. E Jesus expulsa Satanás das costas daquela mulher e ela se endireita imediatamente e é instantaneamente curada. A Bíblia fala de muitas libertações. A Bíblia diz que os apóstolos expulsavam os demônios no nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda que o Senhor Jesus que trouxe essa manifestação de poder para expulsar os demônios. Ele que realizou as primeiras libertações contidas em toda a história da humanidade através do poder dele, e ele deu essa autoridade para que em nome dele a gente fizesse a mesma coisa. Ele disse, em meu nome vocês expulsarão os demônios, curarão os doentes e os enfermos. E eu quero que você entenda uma coisa, existem pessoas que estão doentes agora, neste exato momento, porque elas são vítimas de um espírito maligno. Mas existem pessoas que estão doentes e não é espírito maligno. É porque ela fez um mau uso do corpo físico dela, comeu alguma coisa ruim, alguma coisa natural, colocou ela doente. Isso existe. Por isso que existe a diferença entre doença e enfermidade. A doença, o remédio pode curar, mas a enfermidade somente ela pode ser expulsa pelo poder do nome de Jesus, porque ela é causada por demônios, ou seja, a enfermidade ela é a doença causada por demônios. Então talvez você ache e pode não acreditar que os espíritos imundos existem, mas eles existem. E essa história que eu vou agora relatar para você nesse momento é uma das mais magníficas de toda a história da humanidade. É a libertação do Gadareno. A Bíblia diz que havia uma terra chamada Terra de Gadar. Essa terra era uma terra onde as pessoas criavam porcos para vender para os romanos. Era conhecida como uma terra amaldiçoada pelos judeus, porque se você não sabe, os judeus, eles tinham os porcos, e tem até hoje, como animais imundos, animais impuros. Inclusive, eles nem comem a carne dos porcos. Mas a Bíblia diz que havia ali, nessa terra dos Gadarenos, nessa terra de criação de porcos, havia ali um homem, e a Bíblia não cita o nome deste homem, mas ele ficou conhecido como o endemoniado Gadareno ou o endemoniado Gerazeno. Gerazeno, o endemoniado de Gadar. E a Bíblia diz que ele era amarrado com correntes, porque os demônios se manifestavam nele e ele fazia agressões às pessoas daquela terra, então eles tinham que acorrentar aquele homem, acorrentar ele durante muitas vezes, mas eram tantos demônios e o demônio multiplicava a força dele por mais de 1000 vezes,
por mais de 1000 homens, que ele arrebentava as correntes. Nada poderia segurá-lo. E ele atormentava aquela terra, e ele era atormentado por espíritos malignos. E a Bíblia diz que ele morava entre os sepulcros. E ele não usava roupa. Os demônios colocaram ele nu, ele andava nu. Então imagina só um homem nu, sujo, certo? Sem tomar banho, né? Talvez ele se alimentava, eu acredito, isso é uma tese minha, certo? Ele se alimentava de carne de defuntos ali no cemitério. Quantas pessoas que vão fazer bruxaria, feitiçaria, estão dominadas por demônios e vão comer, certo? Carne de defuntos, cérebro de defunto no cemitério para fazer uma feitiçaria, uma macumbaria. Isso é real até nos dias de hoje. Então eu acredito que esse homem se alimentava talvez da carne dos mortos. Mas a Bíblia diz que ele clamava pelos montes e ele clamava todos os dias em alta voz pelos sepulcros. Ou seja, lá no cemitério, lá no lugar dos mortos, aquele homem clamava por socorro. Ele clamava a Deus. Satanás havia jogado aquele homem lá embaixo, na classe mais do que miserável. Porque um miserável, ele ainda se veste de roupas. Você vê um mendigo, ele se veste de roupas ainda. Mesmo que sejam sujas, rasgadas, mas ele se veste. Mas o diabo colocou esse homem numa situação muito pior do que a de um mendigo. Colocou ele nu no meio dos sepulcros. Mas a Bíblia diz que ele clamava em alta voz. E quando você pega esse texto, clamava em alta voz, significa que ele pedia por socorro quando ele estava consciente. Quando o demônio entra no corpo da pessoa, a pessoa perde a consciência quando esse demônio se manifesta. A pessoa não lembra. Ela pode pegar uma faca e enfiar na barriga que ela não vai lembrar que ela deu aquela facada. Ela pode matar alguém e ela não vai lembrar que ela matou aquela pessoa. Porque ela estava em estado de possessão. E o diabo, quando manifesta na vida de uma pessoa, ele tira a consciência dessa pessoa. Ao contrário de Deus, não é verdade? Deus mantém você consciente. Agora, o que acontece? Esse homem, quando não estava manifesto, né? Ou seja, os demônios não tinham manifestado nele naquele momento do dia, correto? Os demônios estavam nele, mas não tinham manifestado nele. Ele estava em plena consciência. E a Bíblia diz que naquele momento que ele estava em plena consciência, ele clamava em alta voz entre os sepulcros. A palavra clamor, ela é usada para dizer que alguém está pedindo socorro. Ou seja, a Bíblia não diz que ele gritava, diz que ele clamava. Ele clamava, ou seja, conscientemente ele buscava socorro de Deus. E a Bíblia diz que Jesus é Deus. Jesus ouviu o clamor daquele homem. Preste atenção, você vai aprender agora com a história do endemoniado gadareno que uma alma, ela vale muito para Cristo. Ela vale muito para Deus. Jesus larga a multidão, ele entra no barco com os discípulos e ele enfrenta agora uma tempestade. Ou seja, aqueles demônios sabiam que Jesus estava indo lá libertar aquele homem, que Jesus ouviu o clamor daquele homem, certo? E o que eles fazem? Eles criam uma tempestade no mar, tentando virar o mar. Mas Jesus é Deus, aleluia. Jesus é todo-poderoso e agora os discípulos vão ver uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. Jesus ordena que o mar acalme, ele ordena que os ventos se calem, certo? Ou seja, mar, aquieta-te, vento, cale-se, e naquele momento há uma bonança. E Jesus chega na terra dos gadarenos. Quando ele chega ali, quando ele coloca os pés naquela terra, os demônios sentem a presença de Cristo, querido. Ou seja, quando o homem de Deus está chegando numa cidade, certo? Numa casa, em algum lugar, os demônios sentem a presença do Espírito Santo que está na vida daquele homem. Nos dias atuais, há pouco tempo atrás, um século atrás, Charles Finney, quando ele ia evangelizar uma cidade, ele estava a 100 quilômetros a cavalo. Ele era um homem tão cheio do Espírito Santo que os demônios já começavam a se manifestar nos bares e as pessoas diziam: Charles Finney está chegando. Charles Finney está chegando. Eu lembro que eu estava na cidade de Florianópolis e eu fui numa casa orar por uma pessoa. Quando eu entrei, os demônios disseram: o que você veio fazer aqui? Veio nos atormentar? E eu expulsei o demônio daquela mulher. E aquela mulher ela tinha passado por 21 cirurgias nos rins.
Ela foi mandada para casa pelos médicos para morrer. Estava ardendo em febre, com mais de 40 graus de febre, e naquele momento que eu expulsei os demônios daquela mulher, imediatamente ela foi curada e ela se levantou e foi fazer suco de laranja para mim e para o pastor José Carlos, que estava me acompanhando. Então, Jesus, quando ele coloca os pés naquela terra, os demônios sentem e eles vêm até Jesus manifestados no corpo daquele homem e eles caem de joelho através daquele homem, eles se ajoelham diante do mestre e dizem: ó Filho do Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo? Ou seja, os demônios sabem que o tormento deles vai chegar. Eles sabem que o final dos tempos vai chegar e que eles serão lançados no lago que arde com fogo e com enxofre. Eles sabem disso. Eles não querem que você saiba. Eles querem que você tenha dúvida que o inferno existe. Mas eles mesmos sabem que o inferno é real e que é para lá que eles vão. E a Bíblia diz que as pessoas que não servem a Cristo serão lançados no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e para os seus anjos. Preparado para o diabo e os seus anjos. Mas vamos voltar aqui na história do gadareno. Ele cai de joelho diante do mestre e os demônios na boca dele dizem: ó Filho do Deus Altíssimo, que temos nós contigo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus disse: qual é o nome de vocês? Eles disseram: legião, porque somos muito. Uma legião de soldados romanos tinha 6.000 homens. Então veja bem, esse homem, não era legião, ele tinha legiões no corpo dele, certo? Legiões de demônios que estavam ali. Somos muitos, ou seja, somos muitos. Então Jesus disse: saia do corpo desse homem. E aqueles demônios dizem para Jesus: mestre, permita que a gente entre no corpo dos porcos. E havia ali mais de 2.000 porcos. E Jesus disse: pode entrar, saia desse homem e entre nos porcos. E aqueles demônios saem daquele homem, entram nos porcos, e aqueles porcos vão em direção ao abismo e morrem ali, jogados ali no abismo, ali no mar. História interessante. Vamos aprender algumas coisas. Primeiro, a alma de um homem vale muito para Cristo, ao ponto dele enfrentar o mar, enfrentar a tempestade e ir na terra do gadareno para libertar um homem. Porque Jesus liberta aquele homem, depois entra no barco e vai embora. E nunca mais volta naquela terra. Ou seja, ele foi ali, naquela terra proibida para os judeus pisarem. Jesus foi e pisou ali para libertar um homem. Ou seja, uma alma vale mais do que muita coisa para Deus. Ou do que o mundo inteiro. Certo? Ela vale mais do que o mundo inteiro, do que todos os bens materiais. Ela vale sim para Deus. Agora Jesus, então nós aprendemos que uma alma é importante. Jesus vai ali na terra dos gadarenos, Jesus liberta aquele homem e Jesus veste aquele homem e coloca ele assentado perto de Cristo, ao lado de Cristo. Quando os moradores daquela terra chegam, eles veem aquele homem vestido e assentado e eles se assombram. Porque aquele homem, nada resolvia o problema dele. Ele era atormentado por demônios. Ou seja, Jesus faz algo extraordinário, algo impossível que o ser humano não havia ainda assistido ninguém fazer. Jesus liberta aquele homem, Jesus senta ele do lado dele, e aí se cumpre o que está escrito lá em 1 Samuel 2,7, que Deus tira o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado e o coloca sentado entre os reis, entre os príncipes e poderosos da terra. Jesus veste aquele homem e agora que antes ele estava na miséria, agora ele está do lado de Cristo, ou seja, sentado do lado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele estava agora no meio dos discípulos, ou seja, Jesus é o Rei dos Reis e Jesus diz que a igreja é rei. Vamos reinar com Cristo sobre a terra. Ou seja, se cumpriu o que está em 1 Samuel 2,7, Deus tirou aquele homem não do lixo exatamente, mas de uma situação pior do que do lixo, ou seja, dos sepulcros. E agora aquele homem se torna um homem comum, um homem são, em sua plena consciência. E Jesus disse, e ele quer seguir Jesus, ele quer acompanhar Jesus e os discípulos, mas Jesus disse: não vá e conte a todos aquilo que Deus fez a você. E a Bíblia diz que ele vai, e a Bíblia diz que ele evangeliza 10 cidades de Decápolis. Decápolis é como se fosse um estado, né? Um país ali, um estado, e ele
e ele evangeliza as 10 cidades de Decápolis. E ele ganha aquelas cidades para Jesus. Ou seja, de manhã, um endemoniado, à tarde, um homem são e um evangelista, um pregador do evangelho. Deus faz esse tipo de coisa. Deus pode tirar você do sepulcro que você está, do sepulcro da dívida, do sepulcro na sua vida sentimental. A Bíblia diz, em Lucas 11, né, está escrito, vós sois como as sepulturas invisíveis, as quais os homens passam e não sabem. O Senhor Jesus fala de sepulturas invisíveis. Aquele homem estava numa sepultura invisível e numa sepultura material, numa sepultura física. Ele morava realmente no cemitério, fisicamente. Mas tem pessoas que fisicamente moram numa mansão, fisicamente elas moram numa casa bonita, elas moram num apartamento, num prédio de luxo, ou até mesmo numa favela, ou até mesmo num bairro de classe média. Mas espiritualmente elas estão dentro de um sepulcro invisível. A vida financeira delas está dentro do sepulcro invisível. A vida sentimental delas está dentro de um sepulcro invisível. Você compreende? Todas as áreas da vida dela está dentro de um sepulcro invisível. E por isso que Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Ou seja, Jesus fala de mortos vivos, de pessoas que fisicamente estão vivas, mas espiritualmente estão mortas. Jesus fala, certo, de pessoas que estão dentro de uma sepultura invisível. E talvez você está nessa situação. Talvez você está dentro de uma sepultura invisível, você não consegue a libertação de um vício. Você não consegue a libertação do cigarro, da bebida alcoólica, das drogas, da prostituição. Você não consegue se libertar da mentira, da fofoca, da ingratidão. Você compreende? Você está dentro de uma sepultura de uma doença, mas eu tenho a palavra de Deus para você. Cristo pode tirar você dessa sepultura invisível. Cristo pode arrancar você daí agora. Ele pode arrancar esta área da sua vida agora, neste exato momento. Ele pode fazer isso. E ele pode restaurar a sua vida. Ele pode te dar vida e vida com abundância. Você não será mais um morto-vivo, mas você será uma pessoa viva por dentro, uma pessoa feliz, alegre, como o gadareno se tornou. Você compreende? Em nome de Jesus. Os demônios tentaram impedir que Jesus chegasse até os gadarenos. Por isso criaram a tempestade. Sabe, os demônios sabem quando o homem de Deus está aproximando de você. Ele sabe quando você está andando com o homem de Deus. Ele sabe quando você está caminhando com o homem de Deus, quando você começa a frequentar um ambiente onde tem um homem de Deus. E sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai fazer de tudo para que você se afaste desse homem de Deus ou para que esse homem de Deus não chegue até você. Você compreende? Mas se você clamar ao Senhor, se você clamar, veja bem, ele clamou, ele buscou a libertação, ele buscou a cura. Muitas pessoas estão no sepulcro e continuam lá. Sabe por quê? Porque elas não buscam, elas não clamam a Deus por socorro. Elas vivem uma vida de mentira, uma vida fantasiada, como se fossem de Deus, mas não são. Como se estivessem vivas, mas não estão. E elas não querem reconhecer essa situação e por isso elas não clamam a Deus por socorro. Elas não pedem a Deus por ajuda. Se você quer que Deus haja na sua vida, você tem que pedir a Deus por ajuda. E não é vergonha você pedir a oração de alguém. Eu ouvi uma pessoa dizendo para mim esses dias que eu não preciso da oração de ninguém. Eu tenho certo acesso direto a Deus. Eu não preciso de ninguém. Isso é uma grande bobagem. Jesus disse, orai uns pelos outros e serão curados. É claro que eu tenho acesso direto a Cristo, né? Ao trono de Deus pelo nome de Jesus. Eu tenho. Qualquer um que clamar o nome de Jesus terá. Mas a Bíblia diz que Deus chamou uns para pastores, outros para operadores de milagres, uns para apóstolos. A Bíblia diz que tem os chamados e os escolhidos. Nem todo mundo é operador de milagre, nem todo mundo é escolhido por Deus. Tem aquelas pessoas que Deus escolhe, como ele escolheu os 12 apóstolos para fazer uma obra extraordinária para ele. Assim Deus também nos dias de hoje escolhe alguns e não escolhe outros. Não se iluda. Tem pessoas que Deus vai ouvir mais do que outras, e isso é bíblico, está na Bíblia. Por mais que ela clame o nome de Jesus,
e ela usa o nome de Jesus, tem pessoas que vão ter mais autoridade do que as outras. Sabe por quê? Porque Deus escolheu essas pessoas para essa obra. Por isso que a Bíblia diz, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Escolhidos, ou seja, Deus escolheu aquela pessoa antes do ventre, antes dela nascer no ventre da mãe dela, Deus escolheu ela, na sapiência de Deus, para que ela se tornasse um instrumento nas mãos de Deus. Você entende? E a oração dessa pessoa, ela fará diferença na sua vida. Amém? Ela fará diferença na sua vida, em nome de Jesus. Isso é uma realidade. Então eu digo para você, quem é o servo de Deus, a serva de Deus que Deus tem aproximado de você para orar por você, para abençoar a sua vida, para que você saia desse sepulcro em que você se encontra nele. Você compreende isso? Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você nesse momento, creia no que Cristo fez na vida do gadareno e Cristo fará na sua vida também. Amém? Eu finalizo aqui essa palavra e eu quero que você medite nela. Então nós aprendemos o quê? Que Jesus, ele atravessou o mar para visitar um homem e libertá-lo. Jesus operou a libertação, uma das maiores libertações de todos os tempos. Ele fez. E ele é poderoso para fazer também hoje. Jesus pegou um homem, tirou ele da classe miserável e colocou ele assentado entre o Rei dos Reis. Ou seja, Deus pode tirar você lá de baixo e colocar você na classe média, alta, onde ele quiser. Amém? E outra coisa que nós aprendemos, você tem que clamar. Você tem que buscar de Deus. Se você não buscar, você não receberá. Amém? Eu quero orar por você agora. Nós vamos nos preparar agora para a poderosa corrente das 7 orações. Mas antes eu quero pedir, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sininho e deixa o seu like. Isso é muito importante para nós e para você também receber as notificações dos nossos cultos e das nossas lives. Se prepare agora. O que é a poderosa corrente das 7 orações? É um voto que você faz com Deus de estar 7 quartas-feiras online comigo, recebendo essa poderosa oração, onde você vai apresentar para Deus os seus problemas. Pastor, eu estou terminando um elo agora e não alcancei a minha bênção ainda. O que eu faço? Continue e faça mais um elo. A Bíblia diz, batei, batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis, e pedi e recebereis, quem busca encontra, quem pede recebe, quem bate a porta se abre. Certo? A Bíblia diz que Jesus nos orientou que temos que pedir ao Pai, pedir insistentemente. Agora, quando você faz um voto com Deus, Deus passa a dever você. Porque a Bíblia diz que quando você faz um voto com o Senhor e você cumpre esse voto, o Senhor lhe pagará. Então eu tenho certeza que você cumprindo o seu voto da corrente, com certeza você vai receber a sua bênção. Você que quebrou o elo, certo? Você renove o seu elo com o Senhor e começa tudo de novo. Você quebrou o elo. Não tem como você começar daqui para frente. Você tem que começar do zero de novo. Você fez 2 elos, 3 e quebrou, não fez os 7. Os 7 elos, você tem que então começar novamente. Mas você pode fazer isso hoje. Amém? Então você que está na corrente, você continue. E você que quer fazer o voto de fazer a corrente hoje, pela primeira vez, você vai iniciar hoje, então você vai contar 7 quartas-feiras. Você que vai contar. Você que vai anotar essas 7 quartas-feiras. E durante 7 quartas-feiras, você estará comigo aqui nesse culto online, recebendo essa poderosa oração da corrente, das 7 orações. Amém? Então você quer fazer o voto, levanta a sua mão e faça comigo agora essa oração. Senhor, eu faço o voto de estar participando da poderosa corrente das 7 orações. Em nome de Jesus, toda quarta-feira, me ajuda a cumprir esse voto, em nome de Jesus. Amém. Amém? Como o culto é online e ele também fica gravado, durante a quarta-feira você pode assistir, mesmo que você não assista ele ao vivo, naquele momento, até a meia-noite você pode assistir o culto, tá bom? Mas não deixe passar da meia-noite para você não quebrar o seu voto com o Senhor, tá? Mas é bom você determinar um horário e participar firmemente. Vamos fazer essa oração? Vamos orar? Se você pode ajoelhar no seu lugar, ajoelhe. Se você não pode, fique em pé ou assentado, mas de preferência ajoelhado. Receba agora a oração da poderosa corrente das 7 orações. Grande Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus, o Nazareno, meu Deus, eu quero te apresentar agora cada um dos teus filhos que formam conosco. Meu Deus, ou primeiro elo, ou mais um elo da poderosa corrente das 7 orações.
Ora, olha para essa pessoa que é vítima de uma obra do diabo. Ela é vítima de demônios. Ela é vítima de feitiçaria, de bruxaria, satanismo. Meu Deus, mas em nome do Senhor Jesus, liberta ela agora de todo o poder de Satanás. Liberta ela agora dos demônios, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus o Nazareno. Meu Deus, manda fogo dos céus agora. Eu estou repreendendo agora e ordenando, espírito imundo, saia do corpo dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, e não retornes mais. Em nome de Jesus. Meu Deus, olha para essa pessoa, Senhor, que ela é vítima do desemprego, as portas estão fechadas. Abre a porta do emprego para ela agora, Senhor. Em nome de Jesus, vá diante dela, despedace, meu Deus, as portas de bronze e as trancas de ferro. Pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus, pois a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Meu Deus, olhe agora para essa pessoa que é vítima de uma doença e de uma enfermidade. Ela é vítima do câncer, do tumor, do caroço, da AIDS. Ela é vítima das doenças na pele, das doenças coronárias. Meu Deus, das doenças nos rins, no fígado, no baço, no pulmão, no intestino grosso, no intestino delgado. Mas agora, meu Deus, coloca a tua mão invisível e poderosa, meu Deus, na pele, na carne, nos nervos, nos ossos, no sangue dessa pessoa. E arranca agora, meu Deus, essa doença e essa enfermidade do corpo dessa pessoa, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, olha agora para essa pessoa, meu Pai, que ela é vítima, meu Deus, de um olho gordo, ela é vítima da inveja. Quebra agora essa maldição do olho gordo e da inveja na vida dela. Quebra agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, o Nazareno, que solte agora os grilhões que estão no corpo dessa pessoa. Essa pessoa que está dentro de uma sepultura invisível em alguma área da vida dela ou em todas as áreas. Arranca ela agora dessa sepultura invisível. Meu Deus, traga vida e vida com abundância, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, o Nazareno. Meu Deus, eu repreendo agora a dívida, o fracasso, a derrota. Essa pessoa está endividada há muito tempo ou há pouco tempo. Ela não consegue limpar o nome dela, mas a tua palavra diz que o Senhor levou sobre a cruz do Calvário todo escrito de dívida que nos era prejudicial. Liberta essa pessoa agora das dívidas, dá a ela sabedoria, dinheiro e condições para ela quitar a dívida dela. Essa pessoa ganha dinheiro, mas paga e compra muitas coisas, mas não limpa o nome, não paga a dívida, porque o diabo não deixa, porque ele quer ver essa pessoa amarrada com o nome sujo, porque a tua palavra diz que vale mais o nome limpo do que muitas coisas. Meu Deus, liberta essa pessoa agora da dívida, da compulsividade de compra, da ansiedade, da insônia, do medo, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Eu repreendo as doenças psíquicas, as doenças emocionais. Eu estou repreendendo agora. Meu Deus, olha para os pedidos mencionados nesta oração e aqueles que eu deixei de mencionar. Meu Deus, eu abençoo esse marido, essa esposa, esse marido que saiu de casa, traga ele de volta, liberta ele da amante, liberta essa mulher também do amante, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. E, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro mais um elo desta poderosa corrente das 7 orações formados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você crê nisso, diga amém. Escreve amém aí, por gentileza. Tá bom, meu querido? Eu creio que você vai receber o seu milagre. A única coisa que pode impedir você de receber o seu milagre é se você desfalecer na fé. Se você disser assim, eu não creio, eu fiz essa corrente, mas eu acho que não vai acontecer nada, aí você desfalece na fé e você não recebe. Mas se você crê, pode ter certeza que você receberá o seu milagre em nome de Jesus, como eu já vi milhares de pessoas recebendo. Milhares de pessoas recebendo. E não será diferente com você que crê. Tá bom, meu querido? Agora lembrando, se você quebrou o elo, começa tudo de novo do zero. É tudo de novo. Tá bom? Queridos, eu quero falar sobre algo importante também para o meu ministério, para a sua vida. Você quer semear uma semente, a sua oferta, o seu dízimo no meu ministério, né? Está aí o código QR, o código de Pix, né? Basta você direcionar o seu celular, a câmera do seu celular aí para o código Pix. Se você está usando o seu celular para assistir, você abre o culto em outro celular ou você abre na sua TV Smart e você aponta ali a câmera do celular para o código QR, né? Para a leitura do código QR
e você vai poder fazer a sua doação. Se você ainda não cadastrou o seu Pix, é muito fácil. Você vai entrar no aplicativo do seu banco e você vai lá, clicar lá, tem todas as instruções, Pix, cadastrar Pix. Você pode usar aí o seu e-mail, você pode usar o seu número de telefone ou outra chave, código de chave, tá? Eu usei, né, o meu e-mail, então você pode fazer agora a sua transferência usando o e-mail capelãoronaldo@gmail.com ou apontando aí para o código QR o seu celular, tá? Se você não quiser apontar, aí basta você entrar no aplicativo do seu celular, da sua conta bancária, e você vai fazer lá Pix, transferência por Pix, e vai colocar lá o meu e-mail, capelãoronaldo@gmail.com, está passando aí na nossa tela aí, agora nesse exato momento. E é bem simples, bem fácil, pode ser feito finais de semana, qualquer horário, não tem impedimento algum. Eu já fiz o teste, deu certo, né? É muito maravilhoso e não tem taxa, né? Se você faz um TED, um DOC, você paga taxa. No Pix você não paga taxa alguma e com 10 segundos a sua transferência já foi feita. Eu peço a você que envie para mim o comprovante, amém? E eu vou estar encaminhando para você um dos meus livros e-book gratuitamente para você. Ou livro Armadura, Anjos, ou Fogo Consumidor de Deus, né? O Altíssimo Mudará a sua sorte. Eu vou enviar um livro para você, abençoando você, tá bom? Queridos, a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria, amém? Então, se você quer participar, participe com alegria. A Bíblia diz que quando você semeia na vida do sacerdote, você recebe a sua bênção, né? Deus, a Bíblia diz, todos aqueles que me servem, diz o Senhor, devem me servir sabendo que eu sou um Deus galardoador. Você doar na obra de Deus é um ministério, é um chamado de Deus para você. Né? Assim como eu tenho o ministério de pregar, você tem o de enviar, correto? Então, se você não pode estar aqui gravando os cultos, você não pode, porque isso aqui dá trabalho, irmãos. Não pense que não dá trabalho, né? Você gravar os cultos aqui, gravar os cultos online, as aulas online, é trabalhoso, não é fácil, mas esse é o meu trabalho. O seu trabalho é o quê? Investir e enviar. Amém? Em nome de Jesus. Quando você faz o seu trabalho, eu faço o meu, a obra de Deus vai crescendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero consagrar agora o seu dízimo, a sua oferta, a sua doação. Senhor Deus, eterno Pai, consagro o dízimo, a oferta desse teu servo, dessa tua serva. Consagro essa doação em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha cumprir na vida dela as tuas promessas, as tuas santas promessas que estão lá, 2 Coríntios capítulo 9 e também Malaquias 3:10, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Eu quero deixar alguns recados aqui importantes. Se você sente o chamado de Deus para pregar o Evangelho e você quer fazer o curso de capelania, né? Eu vou pegar aqui, ó. Nós temos o nosso curso de capelania. Isso aqui é a caixinha do nosso porta-documento, né? A embalagem do nosso porta-documento. Então você pode fazer o nosso curso online. Você vai acessar o site capelaniaomce.com.br e você vai fazer o nosso curso online, você vai poder pregar o Evangelho nos hospitais e nos presídios. E vem mais novidade aí da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, novidades incríveis. Daqui a pouco, nos próximos cultos, eu estarei anunciando. Assim que tiver tudo concluído, eu vou anunciar outros cursos que vamos lançar, maravilhosos e abençoados para você. Amém? Querido, muito obrigado pela tua presença, que Deus abençoe você. Se você quer falar comigo, quer um aconselhamento, tá aí, você pode entrar em contato comigo, tá aí meu WhatsApp, 319200014377, tá bom? E será um prazer conversar com você. Se eu não puder atender na hora, eu entro em contato assim que eu puder, mas com certeza eu converso e atendo todos que eu posso, tá bom? Que Deus abençoe você, muito obrigado, e receba agora a bênção apostólica em nome de Jesus. E não quebre o seu voto com Deus. Não quebre, tá ok? Não quebre. Fez um voto de participar da corrente? Faça, né? Ah, pastor, não recebi a bênção ainda. Continue fazendo. Continue fazendo, você receberá. E mesmo que você não faça novamente, se você fez o teu voto com Deus, você pode ter certeza que o Senhor vai te atender. Só se você, como eu disse, não acreditar. Se você não crê, aí não adianta nada. Levanta a sua mão direita e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém?
Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até o próximo culto. Estarei fazendo minhas cruzadas em Chapecó. Aguardo você, né? Entra nas minhas redes sociais, está lá o banner com o endereço, as informações das cruzadas que eu vou fazer no mês de dezembro de 2020 na cidade de Chapecó. Então, se você é da região de lá, vai lá e participe e eu estarei orando pessoalmente por você. Deus abençoe, um abraço, um beijo no coração e até mais.